3 motivos para o iPhone não convencer até hoje. Seguinte, você pode adorar o iOS, ele pode ser um sistema super otimizado, curva de aprendizado muito baixa, mas tem gente que não se convence, não só do iOS, mas também do iPhone, por causa de pequenos detalhes que a Apple insiste em não corrigir. E eu sei que as questões que eu vou apresentar nesse vídeo podem parecer menores para você, mas elas são grandes para muita gente que tem uma certa dificuldade em entender por que a Apple se mantém conservadora em determinados aspectos de funcionalidade do seu sistema operacional para smartphones. Então, vale a pena ter essa conversa sobre esse assunto, porque não é todo produtor de conteúdo que fala sobre isso. E eu sei que tem algumas pessoas que se identificam com esses pontos de reclamação, e são questões que a Apple já poderia ter resolvido, porque afinal de contas a gente está falando da rainha da inovação, aquela que sabe o que o usuário quer, aquela empresa que preza pela melhor experiência de uso, mas não consegue resolver problemas tão básicos, tão elementares, que com tanta gente trabalhando dentro da Apple para desenvolver o iOS, essas questões ainda estão em aberto. Não sei porquê, vamos tentar entender porquê nesse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetND.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e que estão tanto quanto indignadas com a Apple por causa dessas 3 questões que não convencem a ninguém. A partir de agora, vamos aos fatos que quase ninguém fala na internet, mas eu estou aqui para falar sobre isso. O primeiro ponto é o gerenciamento de volume do iOS. É simplesmente ridículo, porque basicamente você tem diferentes sistemas de gerenciamento, ou melhor, o iOS ele separa deveria separar, na verdade, o gerenciamento do volume de toque e do volume de notificação, quando no final é tudo junto. Você chega ao cúmulo de ter que aplicar um tipo de volume de notificação para cada aplicativo, no lugar de ter um ajuste universal para determinar, olha, eu quero esse volume para notificação de aplicativos, esse volume para chamadas, esse volume para notificação de chamadas, esse volume específico para o player multimídia e por aí vai. Não dá para entender por que a Apple faz isso até hoje e ano após ano, cada nova versão do iPhone, cada nova versão do iOS, esse problema não é resolvido de jeito nenhum. Eu chamo isso de problema porque é só você parar para pensar. Se você é um usuário que precisa de diferentes volumes de notificação para diferentes aplicativos, você não tem uma configuração universal. Você tem que ir um por um. No caso do Android, isso não acontece. Você tem ajustes separados do volume das notificações de chamadas, aplicativos, mensagens ou outros grupos de apps personalizados e unificados, ou para cada categoria, por assim dizer. Unificados que eu digo você tem um ajuste único para todos os tipos de aplicativos. Desde o começo. Isso foi melhorando com o passar do tempo no Android, mas o iOS fica nessa de fazer você perder tempo que nem um idiota para configurar as notificações de cada aplicativo. Isso faz com que muita gente fique se questionando se realmente a Apple quer entregar a melhor experiência de uso quando essas pequenas questões não são devidamente ajustadas ou melhoradas para beneficiar o usuário na tal experiência de uso prática que todo mundo quer ter no seu dispositivo de tecnologia. O segundo ponto que faz com que o iPhone não convença muita gente é o seu sistema de encerramento de chamadas. Pode parecer uma questão menor para você, jovem, que sabe utilizar o iPhone há muito tempo? Pode, mas para aquele seu tio-avô ou para aquela sua avó é um problema. O Android ele tem um sistema de encerramento de chamadas que é universal e unificado para todo e qualquer tipo de chamadas, não importa a tela que você está. Você simplesmente aperta o botão de desligar, que a chamada é encerrada, porque essa tela para encerrar chamadas, ou a tela para o status de chamada realizada ou recebida, ela sempre aparece do mesmo jeito, exceto quando você tem outro aplicativo na tela, e aí você tem a parte superior mostrando o status da chamada e como você pode desligar a chamada. No caso do iOS, isso pode variar dependendo do tipo de chamada que você está realizando e dependendo do tipo de tela que você está.
não é algo universal, não é algo unificado. Você tem status diferentes para realizar o encerramento de uma chamada telefônica. Isso não só incomoda, como atrapalha a vida dos mais leigos. De novo, eu não estou pensando naquela pessoa que sempre teve contato com tecnologia, que sempre teve contato com iOS, que tenha intimidade com o dispositivo de tecnologia há muito tempo. Estou pensando na Dona Dulce, esposa do General Gervásio, que acabou de comprar um iPhone porque acreditou no neto que disse que a experiência de uso era mais prática do que o Android, mas chega nesse aspecto simples e elementar do sistema, da utilização do telefone, e acredite, ainda tem muita gente utilizando o telefone para se comunicar com as pessoas, ele acaba tropeçando com essa pequena dificuldade. E isso pode ser pior dependendo do aplicativo que você está utilizando, porque para chamadas telefônicas normais já é um sistema diferente dependendo da tela que você está em exibição, mas o WhatsApp usa outro sistema para encerramento de chamadas, o Messenger usa outro sistema, Telegram também, então fica aquela coisa confusa. A confusão aumenta conforme você usa o aplicativo de comunicação que você deseja, mas é pior quando o sistema de chamadas nativo do iOS entra em ação para dificultar a vida dos mais leigos na hora de encerrar chamadas. É algo que a Apple já poderia ter corrigido no iOS e não faz, eu não faço a menor ideia do porquê. E o terceiro motivo para o iPhone não convencer até hoje é essa eterna carga de bateria lenta pra caramba que a Apple insiste em colocar nos seus smartphones. Não adianta lançar um novo iPhone com bateria maior, processador mais potente, com botão para ajustes de câmera, acabamento de titânio, todas as coisas que a Apple já colocou no seu smartphone, sendo que a recarga de bateria, que é algo crucial para todo mundo que vive hoje em movimento, que vive em deslocamento. O smartphone é o símbolo máximo da mobilidade. A gente não quer utilizar o smartphone dentro de casa, a gente quer utilizar o smartphone em qualquer lugar. Então, como este símbolo de quem fica mais tempo fora de casa do que em casa, esse lance de levar 1h30 para carregar a bateria do smartphone, isso não é prático. Não se aplica à nossa realidade prática, não se aplica ao mundo prático de todo mundo que precisa sair às 8 da manhã e voltar às 9 da noite, porque tem que trabalhar na escala 6x1. Já passou da hora da Apple em acelerar esse processo de recarga de bateria quando você tem Xiaomi, Oppo, Huawei, Realme, todos os outros fabricantes Android, ou pelo menos a maioria dos fabricantes, e aqui, coincidência ou não, eu falei dos fabricantes chineses, então todos eles estão superando a Apple na velocidade de recarga de bateria. Por que diabos a Apple se mantém com, 15 watts, 20 watts, 25 watts para carregar a bateria de um smartphone que é potente, que por mais otimizado que seja, acaba gastando a bateria quando você tem um uso mais intenso, e faz com que o usuário leve 1h30 para fazer uma carga completa. A gente não tem 1h30, por exemplo, para almoçar enquanto a gente está trabalhando. Para a maioria, o almoço é no máximo 1 hora. Então, esse lance de levar 1h30, 2 para carregar a bateria do iPhone, cara, isso é muito 2010 e 2011. Nós estamos em 2025, o iPhone já tem compatibilidade com a porta USB-C, então a desculpa não casa mais. Vamos preservar a saúde da bateria. Isso não cola mais. A Apple já deveria passar dessa fase e entregar logo velocidades mais dignas para a recarga da bateria dos seus smartphones. Para terminar esse vídeo, eu quero levantar um ponto de reflexão. A Apple vive nessa cabo de guerra, ou balança entre hardware potente e melhor experiência de uso. Eu acho que a Apple foca muito nesse lance de entregar um iPhone cada vez mais potente, e essa curva de crescimento está cada vez menor ou mais achatada por conta das próprias limitações da tecnologia de hoje. Mas será que se a Apple começar a focar na correção dos pequenos detalhes, algo que pode efetivamente impactar na melhor experiência de uso para aquelas pessoas que realmente estão reclamando desse ponto, será que a Apple não estaria inovando mais no iPhone do que está fazendo hoje? Porque, sinceramente, não impressiona mais colocar um novo processador no dispositivo, colocar câmeras que podem, registrar um pouco melhor as fotos à noite ou gravar vídeos com menor ruído em ambientes com baixa luminosidade, uma tela um pouquinho melhor, um pouco mais de armazenamento. Isso, nada, absolutamente nada disso acaba impressionando os usuários. Ou pelo menos não chama mais atenção como antes. Porque no passado, se você ainda colocasse mais memória, você ainda poderia equilibrar
essa adição em relação ao custo-benefício que aquele dispositivo oferecia. Eu sei que muita gente ainda se pressiona pelo preço, tanto positiva quanto negativamente, mas, sinceramente, dona Apple, tá faltando inovar naquilo que pode melhorar. Colocar o mais do mesmo e inflar os números dos aspectos técnicos não chama a atenção de praticamente ninguém. As pessoas não ligam mais para isso. Tanto que a gente vê as apresentações do iPhone como uma confirmação de checklists de coisas que vazam pela imprensa e que a gente definitivamente não se importa muito. Agora, se começar a corrigir esses pequenos detalhes que impactam diretamente na experiência de uso e de questões que poderiam ser resolvidas antes, porque, caramba, quantos profissionais a Apple tem para desenvolver o iOS? Desenvolver, testar, sem falar nas avaliações dos usuários beta, nos feedbacks dos usuários finais. Olha, eu prefiro que o iPhone carregue a bateria mais rápido do que ele contando com o acabamento de titânio que acaba descascando na lateral do telefone com o passar do tempo. Acho muito mais válido e muito mais digno você ter um smartphone que atenda melhores necessidades do que colocar ou adicionar itens que são legais, agregam, deixa o produto mais caro, mas não agregam valor prático à experiência de uso. E eu ainda entendo que a experiência de uso é o que mais vale em qualquer produto de tecnologia. Espero ter sido útil nesse vídeo e espero não ter desagradado tanto aos fãs da Apple com essas verdades inconvenientes que eu compartilhei com vocês.